A arte de fazer música com os pés envolve técnica, som e ritmo, e disso Pedro Paulo entende bem. O bailarino, professor e coreógrafo é um dos grandes representantes da nova geração de sapateadores do Brasil. Em entrevista ao Jogo Aberto, conta sobre a carreira dentro do cenário nacional e mundo afora. Pedro, a sua carreira é tão ampla e repleta de marcos e conquistas que fica até difícil encontrar a origem de como tudo começou. Como você ingressou nesse universo do sapateado, dos musicais, do meio artístico no geral? Então, Mabi, é curioso, porque eu nunca tive um incentivo para começar na área artística, né? Eu comecei aos 6 anos de idade com teatro. Desde cedo eu sempre gostei de fazer teatro, de me colocar no palco, de expressar. Eu sempre fui uma criança muito, digamos assim, expressiva, que gostava de inventar coisas. Então, com 6 anos de idade, eu comecei a fazer teatro, mas foi aos 14 anos que eu comecei o sapateado e descobri a minha vida, assim, né? Eu acho que a minha verdadeira vocação. E de lá para cá eu não parei mais. Eu comecei em Saquarema mesmo, minha cidade natal, né, aos 14 anos de idade. E de lá para cá fui fazendo em outras cidades, fui me aprimorando em outras escolas. E cá estou eu hoje em São Paulo, aos 28 anos. Nunca mais parei. Bom, e você cresceu tanto e tanto que você teve contato com pessoas muito renomadas da área, né? Adriana Salomão, Cláudia Raia, Miguel Falabella, até a Jennifer Lopez está aí no seu currículo, na sua história. Como é essa experiência de trabalhar com pessoas tão grandes, grandes nomes? Às vezes é até meio que inacreditável, né? Porque sair da cidade onde eu saí, começar da forma que eu comecei, e você chegar no momento da carreira onde você de fato se vê ao lado de pessoas que você sempre sonhou estar, ou simplesmente nunca imaginou que um dia poderia estar ali do lado, né? Parece um sonho, parece uma ficção, mas não tem preço, sabe? Você vê que, de fato, são pessoas de carne e osso, são pessoas que, de fato, são seres humanos e profissionais incríveis, realmente geniais no que fazem. É muito interessante a gente estar desse outro lado, onde a gente deixa de ser um mero espectador para ser também um amigo de elenco, né? Um colega, um parceiro de trabalho. É um outro lado da moeda que todo artista sempre sonha em estar. E eu tive essa oportunidade e é uma oportunidade que eu vou levar para mim para sempre, sabe? O aprendizado que eu tive, as experiências, os momentos que eu tive com a Cláudia Raia, que sempre foi uma inspiração para mim, né? Grande referência dos musicais, assim como Miguel Falabella. Que gênio é o Miguel Falabella, que coração gigantesco ele tem quando a gente passa a conhecer e a conviver diariamente com eles, né? Porque quando a gente entra num trabalho desses, a gente não simplesmente vai para o palco e sai, a gente se torna uma família, a gente fica ensaiando. As rotinas de musicais são rotinas de 8 horas por dia. Ter esse contato, né? São experiências que eu vou levar para a vida inteira. Eu aprendi muito e é mais um sonho realizado. E teve alguém ou algum momento em que realmente te fez a ficha cair, assim? Nossa, que pergunta difícil. Olha, eu nunca tive dúvidas do que eu queria para mim. Embora eu tenha tido terminado o ensino médio e me formado em Direito, poucas pessoas sabem disso, mas eu me formei em Direito, eu nunca parei. Eu sempre conciliei as duas coisas e no fim da faculdade eu já sabia que eu ia seguir a carreira artística. Então eu acabei a faculdade, guardei meu diplominha e me dediquei exclusivamente à dança, né? Em especial ao sapateado, que é a minha modalidade. Mas eu acho que a ficha caiu, de fato, quando eu comecei a sobreviver da dança, sabe? Porque é um mercado difícil, é um mercado muito, digamos assim, pequeno, sem muitas oportunidades e que não tem muito apoio governamental, de uma forma geral, né? Muitas vezes a arte é uma piada no nosso país, infelizmente.
E sempre foi muito difícil a gente ter uma vida como artista, né? A gente tem que se desdobrar em mil. Quando eu comecei a viver somente disso, do meu trabalho, da dança, e quando eu comecei a, de fato, ser reconhecido pelos trabalhos que eu faço, que começou, de fato, a ser mais evidente depois dos musicais, é que eu percebi, nossa, é isso que eu cheguei onde eu queria, sabe? Eu coloquei metas para minha vida e consegui atingir essas metas. Queria estar como professor nos festivais do Brasil e hoje eu praticamente já dou aula em todos os festivais do Brasil. Queria dançar na Broadway e consegui dançar na Broadway. Queria estar ao lado dos mestres, né? Miguel Falabella, Cláudia Raia, consegui. Até a minha musa inspiradora dos musicais, Sarah Brightman, que tinha sonho de um dia conhecê-la. Eu não só conheci, como participei do show dela. Foi outro lugar assim que eu nunca imaginaria estar. Pode ser um pouco de sorte, pode, mas eu dediquei minha vida inteira a isso. Então, não podia dar errado. Era isso ou nada. Então, ver que isso, de fato, né, a gente chegou num lugar onde a gente sempre sonhou, é muito gratificante, demais. E agora, né, os anos se passaram e você se tornou uma referência também. Você andou do lado de referências, mas você também se tornou uma. Tanto é que você é o criador, né, do Festival Copa C Ticket. Conta um pouquinho de como surgiu pra gente. Então, o festival, ele surgiu em 2017, em um ano em que eu estava deixando o Rio de Janeiro para me mudar para São Paulo. Era um período que eu estava, de fato, indo fazer musical em São Paulo, e eu ia ficar muito tempo fora do Rio. E eu falei, eu preciso fazer alguma comemoração de sapateado aqui no Rio, porque eu não sei quando eu vou voltar, e eu preciso fechar com chave de ouro um ciclo aqui no Rio. Vou fazer um encontro de sapateado. E aí eu pensei em fazer um encontrozinho pequeno de sapateado, chamei alguns professores, fiz algumas apresentações, tivemos alunos participando como inscritos, né, no festival. E quando eu vi, o festival, o encontro que era para ser um encontrinho, já foi, tipo, tomou uma dimensão grande, com muita gente inscrita, com muita gente querendo participar, gente fora do Rio de Janeiro. E naquele momento eu falei, gente, isso tem que, de fato, virar um festival. E no ano seguinte a gente se transformou em festival e colocamos dezenas de professores, dezenas de programações, aulas teóricas, aulas práticas. O Copa Seric, né, acabou virando um grande intercâmbio, que esse ano já vai para a 5ª edição, 5 anos depois de seu início, já também tomou conta do mercado, já é uma referência dentro dos outros festivais que acontecem no Brasil. Só que hoje ele acontece em São Paulo, né? Ele cresceu tanto que eu não conseguia mais administrar ele no Rio de Janeiro. Eu trouxe ele para São Paulo e ele acontece todo mês de setembro, aqui na escola onde eu trabalho, na Company Dance Center, que abraça o nosso festival com muito amor, como ninguém poderia abraçar. E a gente tem toda a estrutura que precisa, sabe? Tudo de primeira linha, de primeira mão aqui na escola. E depois da pandemia, né, tivemos uma tarefa difícil no ano passado, em 2019, 2020, que por conta da pandemia nós tivemos que reformatar o festival inteiro. Você imagina um festival que começou bombando em 2020, veio a pandemia, pum! A gente teve que transformar o festival inteiro online. Muda tudo. Mudou tudo. E aí, esse ano, a gente já com muitas expectativas, né? Muitas dúvidas. Vamos fazer? Vamos que você? Não, vamos fazer, vamos apostar no presencial, vai ser em setembro. Apostamos num festival presencial, com todas as medidas de segurança necessárias, né? Protocolos contra a Covid, número reduzido de alunos, distanciamento social, máscaras. E, para nossa surpresa, o festival esgotou no primeiro mês, assim, sabe? Eu falei, gente, as pessoas querem voltar para a sala de aula, as pessoas querem voltar
para dançar, como realmente o corpo precisa estar dançando, né? Ninguém aguenta mais ficar em frente à câmera fazendo aula, parece. E estamos nas expectativas do festival que acontece esse ano, em setembro. E falando sobre a escola, né, sobre ser professor, como é a sensação de passar para os seus alunos tudo aquilo, toda a sua bagagem, né, de uma vida inteira trabalhando pela arte? É aprender todos os dias, Bia. Como professor, a gente aprende mais do que ensina. Eu acho muito clichê a gente falar essa frase, mas ela é óbvia, sabe? Um grande professor, eu acho que ele aprende todo dia. Você aprende com a criança, você aprende com o adolescente, com o adulto, com o idoso, né? Antes de entrar na sala de aula, sabe? Você aprende como se comunicar, você aprende a, a de fato se expor para o aluno como um exemplo, como uma referência, a dar disciplina, a ensinar o que é certo, o que é errado. E muitas vezes eles te surpreendem. Quantas vezes eu sou surpreendido com os meus alunos e aprendo com eles mesmos, sabe? Coisas bobas, coisas muito importantes, mas que faz a gente refletir e se transformar todos os dias. E é uma das coisas que eu acredito muito como professor, a transformação através da arte. Foi uma das coisas que eu mais fico feliz, porque eu sempre ouvi falar, antes de ser professor, eu sempre ouvi falar, a arte transforma, o poder transformador da arte. Eu sempre ouvia falar, mas eu nunca tinha visto com os meus próprios olhos. Quando eu me tornei professor, eu tive o privilégio de poder ver quanto que a arte transforma o ser humano e quanto que as pessoas às vezes deixam de lado alguns sonhos e graças à arte elas conseguiram transformar esse sonho, realizar esse sonho, ou até mesmo superar muitos desafios na vida por causa da arte, sabe? Exemplos assim fora de série. E é por isso que eu defendo muito o lugar do professor, não apenas como um instrutor, mas como arte educador. A importância de você transformar e educar através da arte, isso é fundamental. No seu Instagram, você tem trazido muitas postagens bem educativas, né? Mostrando técnicas, instrumentos de percussão, sem contar nas mentorias, né, gratuitas que você dá online. Isso é uma tentativa de ampliar o mercado, de tornar mais acessível e alcançar mais pessoas? Totalmente. Eu falo sempre que o sapateado ele precisa sair da bolha do sapateado, sabe? É necessário que a dança se comunique entre as outras modalidades. Então, o sapateado precisa comunicar com o balé, precisa se comunicar com o jazz, com a dança contemporânea, com a música, com o teatro, com as artes plásticas, com a literatura. Por que não? É fundamental esse diálogo e sair da caixinha. Assim como também é fundamental que o sapateado dialogue com o público que não sapateia, né? Com o público em geral, porque a gente não dança para outros dançarinos. Acontece muito isso no mercado do sapateado hoje, uma espécie de gueto, onde os sapateadores ficam presos na sua bolha. O que é isso? Um sapateador dança para o outro. Vai para um festival, vai para um espetáculo, vai para uma apresentação, fica dançando para uma plateia de sapateadores, ou fazendo sapateado por uma plateia de sapateadores. Quando, na verdade, a gente está se limitando fazendo isso. Por que não se comunicar com o público de verdade? Tanta gente que está louco para consumir sapateado, por que não comunicar com esse público, o público leigo? É uma das coisas que eu mais luto, sabe? Fazer com que o sapateado ele ultrapasse um pouco as barreiras e tome conta de uma forma plural da comunidade, da sociedade. É fundamental para crescer e fomentar a nossa arte de uma forma geral. E antes de finalizar o programa, né, por mim eu ficava aqui horas e horas conversando com você, mas antes de finalizar ele, eu queria te pedir para você deixar um recado para todas as pessoas que se inspiram na sua história, que querem seguir
um caminho, pelo menos 1/3 do caminho que você conseguiu? Eu acho que, primeiramente, a gente tem que dizer que nunca desista do seu sonho. Se você pode sonhar, você pode realizar. O Walt Disney já dizia isso, e é pura verdade. Eu nunca desisti de fazer o que eu mais amei, né, o que eu mais amo na minha vida. Nunca duvidei que um dia eu poderia chegar onde eu cheguei, ter a carreira que eu conquistei, porque eu dediquei toda a minha vida, todo o meu amor, todo o meu tempo a isso, a dança. Não podia dar errado. Com determinação, com força de vontade, com fé, muito estudo, a gente consegue chegar onde a gente quiser, a gente consegue ser o que a gente quiser. E tudo isso com muita verdade e sinceridade, sabe? Eu acho que é um outro recado importante para todo mundo na vida, buscar a sua verdade. Buscar a sua verdade não só como artista, mas como pessoa. É fundamental que a gente tenha nossa individualidade em tudo que a gente faz, sabe? E buscar a sua verdade em tudo que você faz tudo mais lindo, tudo mais colorido e tudo mais sincero. Então, busquem sua verdade no caminho de vocês. Agora, você quer deixar suas redes sociais para o pessoal poder acompanhar? Vocês podem me encontrar nas minhas redes sociais, @PedroPauloBravo. O meu festival também tem o Instagram, que é o @FCopaCeric. E eu acabei de lançar também uma marca, que é uma marca de pins personalizados para sapateado, que se chama Tapin. É uma nova novidade que lançou nessa segunda-feira. E o Instagram é @tep.pin. Podem seguir lá, falar comigo, que eu vou adorar trocar ideia com vocês. Bom, Pedro, muito obrigada pela sua participação no Jogo Aberto aqui hoje. Não esqueçam, pessoal que está assistindo o vídeo, de seguir a TV Uva nas redes sociais também e aqui no YouTube para ficar ligado em todas as novidades. Até o próximo programa. Tchau!